né, que é o que contempla os conteúdos sociológicos do terceiro ano, é poder e cidadania, né? É o tema geral da unidade 3 que nós estamos estudando, fazendo esse percurso com o terceiro ano, poder e cidadania. Dentro desse termo geral, poder e cidadania, já concluímos o capítulo 11, poder, política e Estado, e iniciamos essa semana o estudo sobre o capítulo 12, com globalização e política, né? O tema é globalização e política. Dentro desse capítulo 12, nós temos alguns conceitos como o conceito de globalização, a governança global, a globalização e o Estado, né? Movimentos sociais globais, o Brasil e a globalização como uma forma geral. O adendo que eu dou a vocês, alunos, para compreender melhor este capítulo, sem nenhuma dúvida, é pegar o livro didático aí na página 285, né? Tem o slide aí que a professora Geis que está colaborando comigo, disponibilizando, né, para vocês aí ver na tela, mas depois em casa, que vocês têm mais acesso, é ao livro didático mesmo, aí na página 285 traz toda uma explanação bem detalhada deste capítulo 12. Começando aí pelo nosso autor, falando sobre a globalização, a intensificação de relações sociais mundiais que ligam lugares distantes, de um modo que acontecimentos em lugares são influenciados por eventos ocorridos muito longe dali e vice-versa. Isso é o contexto globalizado. Por que nós estudamos? Mas nós já estudamos globalização na geografia. Nós já estudamos globalização na história. Também na sociologia e também na filosofia, né? Porque é um tema global. No contexto sociológico, nós vamos ver a globalização não só como os blocos econômicos, como é visto lá na geografia, não só como a história da globalização lá na história, mas, acima de tudo, né, a globalização como uma forma de acontecimentos e informações que bombardeiam as diversas sociedades, né? O ser global é o homem interligado entre si, a informação que chega em tempo real. E essas informações também são barradas por acontecimentos. Do ponto de vista sociológico, a sociedade ela passa por vários acontecimentos, né? De sociedade em sociedade. Nós temos a sociedade brasileira, nós temos a sociedade europeia e vice-versa. São acontecimentos que bombardeiam fatos sociais, movimentos, né? Reivindicações diversas que fazem com que essa globalização ela atinja a sociedade de uma forma geral, a informação, né? E dentro desse processo, a globalização e a política, nós vamos ver justamente as grandes contribuições de pensadores, sociólogos, que falam da política como uma forma de um carro-vil para que essa sociedade ela seja e tenha a representação social política bem quista para os seus indivíduos, né? A política ela é o povo, ela é a voz do povo, né? Na representação social de sua sociedade. E a globalização é justamente essas informações em tempo real que ambas sociedades partilham entre si. Sociologicamente falando, esta informação, esta implantação de modelos de outras sociedades para a nossa, é o que vai nos deter do ponto de vista sociológico, né? Quando nós temos justamente um processo que aconteceu em outra sociedade e é exportado para a nossa sociedade para ser aplicado, né? Sem um estudo prévio, sem saber se aquela política que está sendo implantada aí que vem de uma outra cultura, que vem de uma outra forma de pensamento, uma outra forma de público, né, tem a mesma inferência que teve naquele local, né? Justamente a globalização e a política, nesse sentido sociológico, é justamente os grandes acontecimentos que a exportação desses modelos, né? Às vezes querem implantar, por exemplo, aqui no Brasil, uma coisa que foi pensada para uma sociedade norte-americana. Será que nós temos a condição política, social, econômica, né,
de que aqui no Brasil aconteça esse programa exportado de uma outra sociedade benquista, porque mas lá deu certo, né? Mas tem um outro patamar, uma outra cultura, outros hábitos, um outro contexto econômico, social, político diferenciado do nosso. Então, é a questão da globalização também, de forma geral, na questão do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Com a formação dos estados também, como os estados foram formados, o pós-Segunda Guerra Mundial, a governança global, né? Ainda funciona, a questão dos movimentos sociais globais, que ainda é uma forma de levar a voz do povo, a reivindicar o reconhecimento seu perante a sua sociedade, o povo que faz a reivindicação aos seus representantes, né, por forma desses movimentos sociais que hoje está tão em quiste, que precisa voltar a ser feito na defesa, né, dos nossos interesses sociais que estão tão alheios e insegurança que gerem cada um de nós. Então, isso é o que eu chamo a atenção, assim, que considero de uma forma mais específica, né, para a nossa compreensão sobre essa globalização e a política, sobretudo os modelos de sociedades que são importados de um lugar para o outro, né? Aquilo que deu certo em uma determinada sociedade não quer dizer que trazendo vai dar certo na nossa. Lembrando que nós temos um perfil, apesar de termos informação em tempo real, apesar de termos, né, um contexto geral de que nós podemos ter acesso às informações, mas sabermos que o perfil específico, cada sociedade tem um seu. Aquilo que eu falava lá na primeira live, no primeiro ano, para os alunos do primeiro ano, lembrando que cada sociedade tem sua norma, que cada sociedade tem sua forma de produção e cada sociedade tem sua manifestação cultural, tá certo? Então, esse é o meu adentro nesse contexto, né? E algum colega queira contribuir o TIM, né, no contexto globalizado histórico, Francisco, Edson, Geisca, Berenice, fiquem à vontade agora, depois a gente abre para os alunos, tá bom assim? Gostei muito da participação de vocês no segundo ano, me ajude aí agora no terceiro, né, para ele não ficar sozinho aí nesse contexto. Daniel Tim, cara. Tá. Errado no gatilho. Eu vou tentar dar uma contribuição aí, contextualizando e dizendo que a globalização ela chegou depois da Guerra Fria, né? Nos anos 90, vai ficar globalizado. E vou dar só um exemplo, Daniel, aí, de como houve essa globalização. Quando eu dava essa disciplina de sociologia, uns 10 anos atrás, eu ainda está na minha memória um exemplo muito, assim, típico do que é a globalização. Foi exatamente na morte da princesa Diana. Certo? Verdade. A Diana, quando ela morreu lá com um acidente na França, né? O namorado dela era turco. No hospital que ela foi atendido, né, os médicos eram alemães. Os medicamentos que ela tomou eram russos e alguns holandeses, certo? Então, isso mostra, né, já a globalização em termos de como, de informação, né, as coisas estavam acontecendo no mundo nesse período já. Aí um aluno meu, lá do Juá, rapaz, foi de uma astúcia impressionante. Ele me disse assim, Tim, quer dizer que a princesa Diana está no mundo da globalização. Então, eu também sou globalizado. Eu disse, como assim, cara? Ele disse, olha, eu moro aqui no São Bernardo, vim lá de Itapipoca, já estive em São Paulo, e a minha família quase todo dia, toda semana, vai a Quixadá fazer compras. Então, nesse caso também eu sou globalizado, né? Porque eu passei nesses municípios, nesses distritos. Ah, tudo bem. Então você também é globalizado. Quer dizer, que ele comparou o exemplo da princesa com ele, né? Eu achei muito interessante, nunca esqueci desse aluno lá do Joá, quando ele fez essa comparação, dizendo que ele também é globalizado. Então, globalizado é isso também, né? Não só a tecnologia, né, os conhecimentos, né, os pontos positivos e negativos que a globalização traz para a gente, né? Mas eu queria só dar minha contribuição com esse exemplo aí e dizer que você foi feliz na sua participação aí
Daniel. Muito bem. Só Daniel. assim, só rapidez, viu, Carlos? O contexto de globalizado. Eu me lembro bem da música que diz o seguinte: se o mundo fosse uma antena parabólica, do tamanho de uma antena parabólica, então, nesse contexto, a globalização torna o mundo uma antena parabólica aonde todos e tudo é assistido, é vivenciado. E hoje o contexto não se trabalha tanto a questão da globalização, mas a planetização, né, Daniel? A planetização e Isso. trazendo exatamente a questão dos valores. Esses Isso. valores hoje são planetizados. A globalização ela entra exatamente com a questão econômica, como você e o Tim falou, dentro do contexto neoliberal. Só podemos falar de globalização com neoliberal, e esse neoliberal é a quebra de barreiras, tanto de valores, como também de trabalhos. É tanto que está aí, essa pandemia. É um exemplo de globalização. Se não tivéssemos a globalização, nós não estaríamos dentro de casa trancafiados. Né? Beleza. Só uma observação, Daniel. Quando você falou que cada sociedade tem a sua cultura, os seus valores, enfim, antigamente, até um pouco tempo atrás, tinha uma máxima que dizia que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, né? Verdade. E aí a gente vê pessoas hoje no Brasil... Até antigamente, a gente vê um caso de neurótico falando isso. Exatamente. Mas diga assim, hoje, né, a gente vê pessoas erroneamente afirmando ou querendo comparar a nossa economia, a nossa maneira de desenvolver o país com os Estados Unidos, que tem uma outra cultura, uma outra estrutura sociológica, política, social, econômica e tal. E muitas pessoas querem replicar o modelo dos Estados Unidos para o Brasil, que tem uma coisa totalmente diferente, né? Sim, é verdade. Bem lembrado. Aquilo que eu falei quando eu toquei na questão da exportação de outras coisas para nossas, né? A gente esquece de trabalhar no contexto social que nós temos aqui, visando trazer de outra cultura que tem um outro padrão, né? Intensificar para essas coisas, entra bem no que você acabou de falar, tá bom? Oi. Então, Daniel. Oi? Só mais uma contribuição bem rapidinho. Pode, Jorge. Olha aí, ele apareceu. Muito bem. Não tinha... Eu queria sugerir... Eu queria sugerir aos meninos e a vocês também que depois escutem uma música de um grupo maranhense, Tribo de Já, tem Globalização, né? O título da música é Globalização, e ele diz: globalização é a nova onda, é o império do dragão fazendo a sua rotineira ronda. E aí ele continua a música toda. Eu queria sugerir que vocês escutem essa música, peguem a letra, Globalização, Tribo de Já. E uma ideia também é de pensar hoje muito claramente na questão da pandemia como um efeito globalizado, né? Vocês estavam tratando hoje, em biologia, é muito legal essa questão da interdisciplinaridade, porque em biologia a gente tratava da epidemiologia, da endemia, da pandemia, né? Isso. Então, quando a gente estava lá na sociologia, na biologia, discutindo o que era pandemia, a gente não tinha ideia, porque a endemia, se você pegar o pessoal da Sucanda, os agentes, eles trabalham com agentes de endemia, porque endemia é local. Quando você pensa na epidemia, você tem uma dimensão maior, né? E a pandemia, né, esse efeito globalizado. Então, tudo começou lá na China, né? E hoje nós estamos sentindo esse efeito. Então, duas ideias aí para ser rápido. Peguem a música de globalização do Tribo de Já e pensem no efeito da pandemia, a pandemia como um efeito globalizado. Ok? Perfeito. Uau, parabéns. Obrigado. Então, Carlos, eu paro por aqui, deixo aí alguém tiver alguma dúvida de alguns alunos. Quero agradecer imensamente aos colegas pela contribuição belíssima, certo? De vocês também, coordenadores. Eu tinha sentido falta do Jorge, nas outras ele resolveu aparecer agora, né?
Você também, Carlos. Então, aos meus colegas que estão na sala também, meu abraço, tá? Eu me despeço em outro momento, mas deixo aí aberta alguma dúvida que possa ter. Oi, Daniela. Oi, Francisco, olha aí, você também veio falar, né? Fala aí da contribuição. Antes que você encerrasse, eu queria me reportar a você, também ao Edson, né? E aos que falaram aí da pandemia. Estão me ouvindo? Sim, sim. Olha, muito bem. E assim, com relação à globalização em si, a gente sempre costuma encarar do ponto de vista como uma evolução, né? É como tinha sido uma conquista para os mercados, é uma conquista econômica, né? Ou seja, eu não sei bem como essa imagem é vendida por todos os aspectos, mas eu acredito até onde se pode ver, a ideia que quer passar é de positividade. Essa pandemia, ela está deixando para nós uma coisa muito clara, que mesmo com toda a globalização, veja bem, mesmo de mercado, de tecnologias, olha a crise em que nós estamos hoje, porque o Brasil, por exemplo, não tem fabricação de respiradores. Não tem, nós hoje estamos dependendo de um carregamento que vai chegar, sabe Deus quando, se a justiça deixar, se o governo permitir, se o Ministério da Saúde concordar, em chegar um carregamento de EPIs vindo da China ou de qualquer outro canto do mundo para salvar vidas no Brasil. E, tantos anos de globalização e o efeito positivo dos mercados, da tecnologia, da indústria, não foi possível como o Brasil, como a América, de uma maneira geral, fosse autossuficiente na questão das uma coisa simples, né? EPIs, equipamento de proteção individual, a gente não tem autossuficiência nisso aí. Hoje, tem gente morrendo no Brasil por falta de um respirador, e assim, eu estou falando de respirador que parece, até onde eu sei, deve ser o equipamento mais sofisticado. Mas nós estamos dependendo de vir máscara da China. Máscara é um negócio descartável, feito de papel e vamos para lá. O que é que diz para nós hoje? Será que dá para a gente refletir, do ponto de vista de globalização, os efeitos realmente positivos para as populações, para as sociedades mais subdesenvolvidas? Onde é que essa globalização está contribuindo mesmo? Eu queria, se vocês acharem que isso contribui. Francisca, eu assisti uma reportagem esses dias, se não me engano foi na Finlândia, eles têm um estoque de emergência de todo tipo de produto que você possa imaginar para enfrentar crises de até 10 anos. Estoques subterrâneos, né? Eles são, assim, fantásticos nessa questão da autossustentabilidade numa questão de emergência, né? Não necessariamente que nós teríamos que fazer tudo, ou todos os produtos. Nós poderíamos importar de algumas coisas, mas aquilo que é essencial, eu acho que o Brasil poderia ter esse pensamento estratégico, né? Antônio Carlos, eu não sei se eu estou errado em pensar assim, mas eu acho que até certo ponto a globalização acomoda alguns países, porque ela pensa o seguinte, eu não vou investir em produzir determinada coisa, porque na hora que eu precisar eu vou importar de país tal que ele produz isso aí para mim. Não sei se seria assim o pensamento. Uhum. É mais ou menos por aí. Eu vou fazer respirador para quê? Se a China faz, e faz com qualidade, tem a melhor tecnologia, na hora que eu precisar eu vou pedir da China. E ocorre muito também a exploração das mãos de obra mais baratas em qualquer parte do mundo, né? Na China, na África, enfim. Isso mesmo. Gente, eu queria já, desse momento, passar a condução da aula para a Berenice e para a Cristina. E deixar lá os 5 minutos últimos para os debates finais e para os agradecimentos finais. Porque, não sei se vocês notaram, pessoal, passa tão rápido, né? A gente fica assim besta de ver o quanto voa o tempo nesse processo, né? Berenice e Cristina, com vocês. Tá certo. Gente, bom dia. Eu vou aqui começar a falar, né, do capítulo da unidade 4, subdesenvolvimento, que é a unidade que nós estamos vendo atualmente, ok? Eu espero que... É um conteúdo simples, eu estou aqui apresentando a minha tela para vocês observarem o livro didático. Se vocês quiserem abrir o livro de vocês e acompanharem comigo a explicação, vai ser muito bom também, certo? Eu vou começar aqui da página... Qual é a página, Berenice, do livro? Página 92,
ok? Então, aqui na página 92, a gente vai ver o desenvolvimento e subdesenvolvimento. Para quem tem acesso à internet boa, obviamente, e que tem acesso ao podcast que eu fiz, eu já falei sobre esse conteúdo, né, lá no podcast, mas eu vou ressaltar ainda aqui, porque muitos não têm acesso ou não conseguiram ouvir por diversos fatores, e dessa vez eu vou falar aqui do desenvolvimento e subdesenvolvimento, né? Então, quando a gente fala de um país desenvolvido, a gente pensa logo nesses países, digamos, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, né, que são justamente esses países que têm uma boa condição de vida, né, que a população ela vive mais, que tem um alto grau de industrialização, que tem a supremacia econômica. Quando a gente fala de supremacia, é que eles são responsáveis pelas maiores riquezas, né, pela maior quantidade de riqueza no mundo, certo? A gente entra até no assunto de globalização, que foi o nosso assunto da unidade anterior, né, que foi muito boa essa fala dos meus colegas, porque eles acabaram expondo muitas coisas que a gente já discutiu em sala e que a gente também discutiu nas atividades anteriores, certo? Que são esses países desenvolvidos que têm justamente esse maior acesso à tecnologia, que tem uma tecnologia mais avançada, que são eles que criam essas tecnologias, né? E, em contrapartida, a gente vê o subdesenvolvimento, que são os países subdesenvolvidos, que nada mais que aqueles países que se expressa pelo atraso e a dependência tecnológica, né? Totalmente o contrário dos países desenvolvidos. Obviamente, só continuando, obviamente que tem uma classificação que vocês vão ver mais à frente desses países subdesenvolvidos. Uns têm a economia essencialmente agrária e tem outros que são países que estão em desenvolvimento. É um fato muito interessante para vocês, que eu acho até que eu já citei em sala, que é o Brasil, né? O Brasil, até o ano passado, ele estava incluído na lista de países em desenvolvimento. E esse ano, em fevereiro de 2020, vou aqui mostrar para vocês, eu abri até aqui a notícia, que os Estados Unidos, ele retirou o Brasil das nações em desenvolvimento, né? Então, a gente está vendo, chegar a ser engraçado um momento, porque a gente vê um momento de muita, como o Carlos falou, muita, como eu posso explicar, muita ascensão desse amor aos Estados Unidos. Muitos brasileiros, do lado da bandeira do Brasil, tem a bandeira americana, e os Estados Unidos acabam fazendo isso, né? Eu acho que vocês observam, aí tem aqui, ó, além do Brasil, os Estados Unidos alterou o status da China, da África do Sul, da Índia e da Colômbia, né? Então, por que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, ele é conhecido como uma potência mundial, uma superpotência mundial, né? Digamos que atualmente é o país que há o maior desenvolvimento econômico, industrial, né? Que, obviamente, que esse período que a gente está passando prejudicou muito isso, mas levando em consideração os outros países, ele está muito à frente, certo? Se vocês, o PIB dele é muito maior. Eu até coloquei, se vocês podem observar aqui, que na minha aba tem vários, né? Tem várias coisas aqui mostrando isso, que eu estou mostrando aqui o PIB do Brasil, né? O PIB do Brasil em 2019 foi 1,1. Aí aqui, ó, nessa outra parte, tem o PIB do Brasil desde 2009, né? Então, a gente passou aí por um período de recessão em 2015, 2016, certo? Que foi um período negativo para o Brasil, e a gente está em crescimento ainda, mas foi um PIB muito baixo. Se a gente observar o ano de 2010, a gente teve um PIB de 7,53%, né? E agora o Brasil saiu dos países em desenvolvimento. Ou seja, infelizmente, na situação, tem toda uma situação histórica, né, envolvida, que a professora Cristina vai falar mais à frente para vocês, que é as raízes do subdesenvolvimento, que é todo um processo histórico, econômico, geográfico, que explica tudo isso. E também temos um fator político, né? Então,
infelizmente, no Brasil, atualmente, nós temos uma dependência tecnológica muito grande, porque às vezes eu vejo, hoje eu não sei com exatidão de quanto está o dólar, mas pelo menos há uns 3 dias atrás estava quase 5,60, né? Eu não sei se vocês lembram, mas em 2016, no período de impeachment da Dilma, tinha muitas fotos, né, que falavam assim, eu quero voltar para a Disney, eu quero meu dólar a 1,99, né, porque o dólar, nesse período, ele já estava, acho que ele estava em 2,50, quase R$3, e já estavam falando que o dólar, nesse período, estava muito alto, certo? Mas a gente pensa assim, o que o dólar tem a ver com a minha vida? O que isso vai influenciar diretamente na minha vida? Às vezes a gente pensa num problema que a gente vê só o micro, né? A gente não vê o macro, como aquilo vai nos influenciar negativamente na nossa carteira, no nosso bolso. Eu não quero ir para a Disney, eu não compro produtos importados, mas, por exemplo, o pão que você compra, o pãozinho francês que você compra na padaria, ele é exportado, e ele é comprado ao dólar, certo? Estou falando do trigo, né, que é usado para fazer esse pão. Então, quando a gente pensa no dólar alto, por exemplo, no momento que nós estamos passando, isso pode mexer negativamente com a vida de toda a população, não só dos grandes empresários, das pessoas ricas ou da classe média alta, né, que o Brasil é repleto deles, certo? Mas, continuando aqui, a gente vai ver, né, essa tabela dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, certo? Vocês podem observar que os Estados Unidos ele está em primeiro lugar, a Alemanha ela está aqui em segundo, o Brasil ele está lá pertinho da China, abaixo da China, né? Na verdade, ele não está abaixo da China, certo? É só o gráfico que está mostrando, pulou logo para ele, né? Que está mostrando aí os países desenvolvidos que estariam o quê? A Austrália, a Suécia, o Canadá, e os países subdesenvolvidos, certo? Então, podemos dizer que o Brasil, em termos tecnológicos, de pesquisas científicas, não fala do ano de 2019, porque de 2018 para 2019, porque as pesquisas científicas, infelizmente, elas acabaram sendo paradas, travadas, né, nesse momento por conta de toda uma questão religiosa e questão política no Brasil, certo? Então, nesse momento, a gente percebe, né, principalmente, o quanto é importante a gente pensar em tecnologia, a gente pensar em ciência, né, a gente querer não só importar conhecimento, importar tecnologia, importar materiais, é importante também a gente criar, a gente fazer, né? Porque a gente está passando aí por um momento que vários países do mundo inteiro estão tentando criar uma vacina para o Covid-19. Até o momento, nenhum estão fazendo pesquisas, estão fazendo tudo, mas em nenhum momento, né, a gente chegou ainda. Mas a gente viu, por exemplo, o exemplo da cloroquina. Gente, eu não sei falar porque a minha língua trava, ela enrola, certo? Mas se algum colega quiser falar, mas acho que vocês viram, né, o remédio que foi falado, que ele curava o Covid-19, e a gente acabou vendo que ele não curava coisa nenhuma. Eu não sei se vocês viram uma notícia nos Estados Unidos, para vocês verem. Muitas vezes a gente vê um país desenvolvido, a gente pensa assim, alto grau de conhecimento, alto grau de maturidade, alto grau tecnológico, científico, as pessoas são extremamente qualificadas, mas eu não sei se vocês viram uma notícia recente de que o Trump, né, que é o presidente dos Estados Unidos, ele falou em rede nacional que as pessoas deveriam tomar ou injetar detergente nelas para se limparem dos vírus, para não ter mais vírus, né? E a gente viu um aumento, gente, acredita. A gente pensa que o Brasil está ruim, mas não é só no Brasil. Então, várias pessoas, foi noticiado que cresceu o número de pessoas que iam para os hospitais com intoxicação por detergente. Então, a gente está vivendo um momento que, às vezes, não... Obviamente que, em questão de saúde, em questão de desenvolvimento, é necessário
né? Todo esse aparato tecnológico. A gente está vendo aí o exemplo de Manaus, né, que já entrou em colapso, mas isso é outra história. Vamos continuar aqui. Então, aqui, na página 93, a gente vai ver o conjunto de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, certo? Então, os países desenvolvidos, a gente vê os Estados Unidos, a Alemanha, a França, o Japão, a Suécia, a Bélgica, né? E os países subdesenvolvidos, como eu disse anteriormente, tem muitos que têm a sua economia essencialmente agrária e tem outros que têm as suas economias industrializadas, né? A gente viu no segundo ano os tipos de industrialização, industrialização clássica, industrialização tardia e a industrialização, vixe, eu esqueci agora a segunda, se alguém puder me lembrar, que é a industrialização estatal que aconteceu na Rússia e tudo mais, planificada. Pronto, então a gente viu os tipos industriais, a gente viu que o Brasil, ele demorou a se industrializar em relação aos países, né, europeus, principalmente a Inglaterra, que teve essa industrialização clássica. Então, quando a gente vê essa questão de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, está tudo intrinsecamente ligado à história, né, ao processo histórico que alguns países passaram, outros países ainda estão passando, outros ainda vão passar, né? Então, é todo um processo histórico, certo? Então, a gente vai continuando aqui, na página 93. Aí a gente vai ver aqui esse mapa. Ó, esse mapa é a classificação dos países no mundo, certo? De economias desenvolvidas, economias em desenvolvimento, economias em transição. Por que em transição? O que são essas economias que são economias em transição? Como eu falei anteriormente, a industrialização, ela ocorreu de 3 formas. A industrialização clássica, a industrialização planificada e a industrialização tardia. Certo? A gente viu isso na unidade 2, certo? No ano passado, em geografia. Então, a industrialização clássica nada mais é aquela primeira industrialização que ocorreu na Inglaterra no século XVIII, certo? Aí, em seguida, a gente vê a industrialização planificada, que ela ocorreu nos países que aderiram, certo? À economia socialista. Vocês sabem, se vocês já chegaram a estudar em história, né? Mas eu vi falando sobre isso em sala de aula, então em algum momento vocês já ouviram o a Francisca Coutinho, né, falar sobre essa questão da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, aconteceu a junção da União Soviética, né, a União Soviética se tornou um país socialista. Então, essas economias em transição, elas dizem respeito a esses países que eram antigos países socialistas e estão em transição, né, para o capitalismo, certo? A gente já estudou também sobre o capitalismo, certo? O capitalismo em suas 4 fases, que a primeira foi marcada pelo período mercantilista, né? Tinha até uma questão na prova sobre isso, ok? Aí, continuando aqui, na legenda aqui que vocês podem observar, tá certo? Ó, economias desenvolvidas, economias em desenvolvimento, economias em transição, né? Que é a Rússia. A Rússia fazia parte da União Soviética, era basicamente o maior país, né, da União Soviética. As economias menos desenvolvidas e tem aqui dados não disponíveis, né? Eu não estou achando aqui no mapa os dados não disponíveis, mas, por exemplo, o Brasil. O Brasil é uma economia em desenvolvimento, mas esse dado aqui, ele é de 2014. Ou seja, hoje, infelizmente, nós não somos uma economia em desenvolvimento, né? Pelo menos a partir da visão dos Estados Unidos, o que muito importa para o nosso atual presidente. As economias desenvolvidas, nós temos aí a França, temos a Inglaterra, temos os Estados Unidos, né? A economia em transição, como eu falei, a Rússia, alguns países da Europa Oriental, a economia menos desenvolvidas, né? Algumas partes aí da África, como a gente sabe, a professora Cristina vai falar mais à frente, que é todo um marco histórico. Quando a gente fala África, obviamente que tem locais que têm uma economia muito melhor, mas a gente sabe que por conta como eu posso dizer,
do neoimperialismo, né, onde a África ela foi praticamente dividida antes da Primeira Guerra Mundial por vários países europeus, que vários ficaram responsáveis por ela, né, responsáveis entre aspas. Quando eu digo responsáveis, ficaram responsáveis pelas riquezas que ela tinha e tiraram essas riquezas delas, né? Então isso foi muito recente. A gente está falando do século XX. A Primeira Guerra Mundial ela teve início em 1914. A gente está falando em algo recente, né? E isso só veio, digamos assim, esse período do neocolonialismo, ele só veio acabar mesmo, ou diminuir, na Segunda Guerra Mundial, né, em 1939, porque esses países que detinham essas colônias na África, elas não tinham mais condições, né, de bancar uma guerra mundial, né, que era a Segunda Guerra Mundial, e de bancar essas colônias serem metrópoles desses locais. Então, não foi algo que coisa linda, né? Vamos aqui não tirar todas as riquezas desse lugar. Não foi desse jeito. A gente sabe que a história ela é muito mais profunda, né, do que só essas coisas bonitas que a gente vê. Então, continuando aqui, há alguns estudiosos que eles falam que, prestem atenção aqui nessa parte aqui, devido à posição geográfica que ocupa a nossa superfície terrestre, os países do norte e os países do sul também são chamados de desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, se vocês observarem, grande parte dos países do norte, né, eles são chamados de desenvolvidos porque ele tem a sua economia mais desenvolvida. Mas se vocês prestarem atenção, é toda uma questão histórica, como eu já falei anteriormente, né? Então, a gente tem aí a Europa nessa parte de cima. A Europa, a gente sabe que ela, digamos assim, ela já é conhecida, ela já é, como eu posso dizer, ela se deu historicamente há muito tempo, né? A América, de novo, essa palavrinha que muito me incomoda, ela foi descoberta. Lembrem-se de mim em sala de aula falando entre aspas, né, essa palavra descoberto, porque a gente sabe que não tem como descobrir algo que já é conhecido por várias pessoas, né? Ela teve esse período que foi o primeiro capitalismo, com as grandes navegações, né? Que foi justamente o capitalismo comercial, como a gente já viu anteriormente. Então, ela teve esse período em que ela sofreu todas essas mudanças, né? Onde os europeus, principalmente os portugueses e os espanhóis, que foram os pioneiros, né, nessas navegações, eles interferiram no modo de vida, na economia e tudo mais. Mas se vocês observarem, aqui está os Estados Unidos, né, ele pintado de lilás. Aí a gente pensa, meu Deus, mas por que na América Central, na América do Sul, ainda estamos subdesenvolvidos, e na América do Norte, né, eles já estão em desenvolvimento? Também um fator histórico, né, o tipo de exploração, o tipo de colonização também foi diferente. Eu tinha um professor na faculdade, a Jéssica vai lembrar dele, o Diniz, que ele falava muito que da colônia de exploração, colônia de povoamento, né, que os Estados Unidos, ele foi uma colônia de povoamento, eu já falei isso em sala para vocês, ele foi uma colônia de povoamento. Então, as pessoas, né, os britânicos, os ingleses, que foram as pessoas que colonizaram a América do Norte, né, os Estados Unidos, basicamente, Estados Unidos e o Canadá, essas pessoas, elas estavam fugindo do momento que estava acontecendo, né, na Inglaterra, e elas queriam um local para morar, certo? E no Brasil, esse professor falava que no Brasil também não foi só uma colônia de exploramento, né? Foi uma colônia de exploramento ao lado de uma colônia de povoamento também, porque, diferentemente da América Central, eles não chegaram a encontrar um ouro assim que eles chegaram lá, né? O que foi que aconteceu? Foi só depois de muito tempo de exploração que eles conseguiram encontrar os metais preciosos no Brasil, certo? Então, eles tiveram que explorar, eles tiveram que povoar, primeiramente, para poder tirar essas riquezas, certo? Então, o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro, né? Então, tudo isso, né, fez parte, digamos assim, ele falava que era uma cultura dupla, né, de povoamento e uma cultura de exploração. A gente vê aqui o IDH,
Eu vou falar aqui bem rápido, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que ele é basicamente, ele serve para medir o desenvolvimento de cada país, certo? Como eu tinha falado até no áudio para vocês, que sobre a questão da Itália, né? Então, geograficamente falando, historicamente falando, a Itália, ela é um país desenvolvido, né? Vamos pensar assim, e a capacidade, a expectativa de vida dos europeus, elas são muito maiores do que a expectativa de vida de um brasileiro. Então, lá, um tempo atrás, a gente estava vendo o envelhecimento da população. O que era isso? Tinha muito mais idosos morando na Europa do que jovens, né? Então, às vezes, a gente fala assim, mas na Alemanha as pessoas trabalham até os 60 anos. Por que o brasileiro não pode trabalhar até os 60 anos? Porque é outra realidade. É uma expectativa de vida, é um poder de compra, é um nível de escolaridade muito maior, né, que o nosso. Então não tem como comparar, não dá para comparar, não venham tentar comparar porque não tem como, certo? Então a gente vê aí que na Itália morreram muitas pessoas e muitas delas eram idosos justamente porque esses países eles têm um IDH muito elevado, certo? E o que é o IDH? O que é o conjunto de coisas que faz o IDH? A alfabetização, nível de escolaridade de conhecimento. Infelizmente, nós ainda temos muitos analfabetos, e além dos analfabetos, a gente tem aqueles analfabetos funcionais, né? Que tem muitas pessoas que, por exemplo, o que é analfabeto funcional? Sou eu pegar um texto e ler aquele texto, né? E no final do texto eu não estava mais nem lembrando o que falou no início. Peguei o texto, eu não conseguia aprender absolutamente nada do que ele disse, né? Eu peguei uma conta matemática, eu não conseguia entender nada que tem naquela conta, né? Então, a expectativa de vida é a longevidade da população, né? Quanto tempo elas vivem, né? Por quê? Porque elas têm condições de vida melhores, a qualidade de vida delas é muito melhores, né? Eu não sei se vocês lembram, mas hoje em dia está tudo sucateado. Felizmente, a expectativa de vida do brasileiro ela aumentou, né? Hoje nós podemos viver mais. E eu não sei se vocês lembram, eu gosto muito de usar esse exemplo em sala de aula. Vocês lembram daquelas academias que tinha naquelas pracinhas? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas essas academias, elas podiam não servir para você, que quer ter um bumbum empinado, uma perna durinha, uma barriga chapada, mas ela vai servir para aquela pessoa que é de idade, para ela se exercitar, porque a gente sabe que com o passar do tempo, quanto menos exercício a gente faz, mais dura a gente fica, né? Eu tenho o quê? Os meus 19 anos, e eu já me sinto assim justamente porque eu sou muito sedentária. Mas a gente vai vendo isso com o passar do tempo. E também a renda per capita, né? É a capacidade ou poder de compra de bens e serviços pela população. Então, a gente vê que, às vezes, a gente vê, assim, que uma pessoa, ela foi trabalhar nos Estados Unidos como doméstica, não estou, obviamente, diminuindo o trabalho de ninguém, mas a gente sabe o que uma doméstica ganha no Brasil, que é pouquíssimo, e as pessoas ainda nem querem pagar, né? Elas vieram conseguir o direito a um serviço, a um trabalho com o salário mínimo recentemente, se eu não me engano, acho que faz uns 3, 4 anos, eu não vou lembrar com exatidão a data, mas a gente vê aí que o poder de compra do norte-americano é muito maior comparado ao poder de compra de um brasileiro, né? A gente vê até pelo dólar, meu povo. A gente vê filme que às vezes diz assim, toma aqui $50. Eu tô tão encucada com isso que eu tava assistindo uma série ontem que o cara disse assim, pega $50. Eu, caraca, quanto é $50? É muito caro, é muita coisa. Eu comecei a fazer as contas, né? Então é muita coisa pra gente, certo? Comparado ao o nosso meio de vida, o salário que a gente ganha, né? Então, tudo isso são fatores históricos que a professora Cristina vai falar agora para vocês. Oi? Eu ainda estou em live. Oi, Beren. Estou. O áudio. Espera aí, Cristina, pronto.
Pronto, antes de eu iniciar, eu quero só ressaltar, né, a questão do termo subdesenvolvimento, antes de eu começar aqui a origem histórica, né? Ele foi específico de um momento histórico conhecido como pós-guerra, né? Para que ele foi empregado? Né? Para designar países, né, em uma situação de desenvolvimento econômico, humano e social muito inferior a outros países desenvolvidos. Bom? A condição de subdesenvolvimento de muitos países do mundo tem origens históricas que remontam ao colonialismo, né, que teve início no século XV e XVI, que marcou a expansão do capitalismo e suas fases mercantil e que seguiu com o imperialismo no momento em que o capitalismo entrou em sua fase industrial, né, já falado isso visto lá na unidade 1. Durante todo esse período, né, as metrópoles mercantilistas europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, passaram a dominar e explorar vastos territórios coloniais conquistados na América, na África e também na Ásia. Isso submetido ao controle e aos interesses econômicos das metrópoles, as riquezas dos territórios coloniais. Quais eram essas riquezas? O ouro, a prata, né, a madeira, as especiarias e produtos agrícolas foram intensamente explorados pelos conquistadores europeus, que também escravizaram e diminuíram populações nativas inteiras que habitavam essas terras. Por exemplo, o que foi que ocorreu? Com várias populações africanas escravizadas para o trabalho das colônias. Passa só mais um pouquinho, Berenice. E também com os povos indígenas, que viviam em terras, né, que hoje formam o território brasileiro. Essas explorações estabeleceram uma relação desigual, né, das trocas comerciais entre as metrópoles e suas colônias. As metrópoles forneciam manufaturas, né, às colônias, isso é, os tecidos, os produtos, né, as ferramentas, utensílios domésticos, enquanto as colônias forneciam as riquezas que eram comercializadas na Europa e geravam grandes lucros às metrópoles. Só mais um pouquinho, Berenice. Desse modo, enquanto as metrópoles, né, enriqueciam com a exploração das suas colônias, a produção destas pertenceu organizada de acordo com interesses externos, de modo e não conseguiu desenvolver uma economia interna articulada. Isso explica porque a grande maioria dos países subdesenvolvidos no mundo foi, no passado, colônia de exploração das metrópoles europeias. Além dos problemas decorrentes da sua antiga relação com as metrópoles, fatores de ordem interna também comprometeram o desenvolvimento da ex-colônia, após conquistarem a independência, suas elites dominantes, que durante o próprio processo de colonização defenderam os interesses das metrópoles em troca de privilégios, posse de terra, controle de minas, etc. Acederam ao poder político, fazendo prevalecer seus interesses e privilégios. Alguém quer participar aí, Francisca? Quer dar contribuição, Tim? Eu vou dar uma contribuiçãozinha aí, Cristina, certo? Em termos dos países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, como você estava falando, como também a nossa colega Berenice. Os países desenvolvidos, né, formam aquele grupo do G8, né? Exatamente, são esses países que colonizaram esses países subdesenvolvidos. No caso
do Brasil e alguns países da África, como também a América do Norte, pelos ingleses, né? Então, os países subdesenvolvidos são exatamente esses países que estão localizados, né, mais na América, como também na África e alguns do Oriente, né? E esses países, eles, como foram colonizados, né, as suas riquezas passaram todas para esses colonizadores. Por isso que nós chamamos país de primeiro mundo, né? Os países europeus, como a Alemanha, como bem citou aí a Berenice, a Alemanha, a própria Itália, a França, a Inglaterra. Então, esses países são chamados país de primeiro mundo, porque eles colonizaram e levaram todas as riquezas desses países que hoje nós chamamos de países subdesenvolvidos. Mas essa sigla subdesenvolvido também já está sendo posta fora, né? Esses países são chamados agora países como o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul formam um bloco do BRICS. São países agora chamados países emergentes, né? Não mais países subdesenvolvidos, né? São países emergentes que, ou seja, estão crescendo as suas economias, né? E saindo dessa condição, desse subdesenvolvimento. Então, era isso. Eu queria passar para vocês aí só essa diferença entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Desenvolvidos são aqueles que colonizaram, né? São chamados de país de primeiro mundo, formam esse grupo dos 8, e os países subdesenvolvidos agora estão sendo chamados de países emergentes, né? Que formam um blocão aí de 20 países, o Brasil também está no meio, mas também desse blocão, eles restringem para um bloco menor, que são chamados os países emergentes, ou seja, o BRICS, né? Que é Brasil, Rússia, né? A China e a África do Sul. E a Índia. E a Índia, né? São esses 5 países. Eu queria só pedir para vocês ir finalizando, porque só faltam 3 minutos para terminar 11 horas, tá certo? Vamos nos policiar nessa questão do tempo, que é para a gente cumprir os horários. Então, eu queria só que a equipe das humanas que participou da aula hoje, Berenice, Daniel, Cristina, se despedisse dos alunos, e os alunos que queiram fazer alguma pergunta, pode fazer lá no privado dos professores, nos grupos da sala de aula, e a gente fica muito feliz com a participação de vocês. Queria só, antes de tudo, lamentar o falecimento do tio da Beatriz, né, que estava na sala e teve que se retirar porque o tio dela faleceu. Nós lamentamos muito, nossos pêsames para a família, e a gente fica, assim, um pouco abalado também nesse momento de tanta dificuldade que o mundo está vivendo. Outra coisa, eu queria agradecer o Micael, que é lá do Juá, os meninos que são lá do Juá, do Dom Maurício, eu vi a Micaela aí também do Dom Maurício, e os meninos da sede também, todos eles fizeram um esforço, a Raquel e a Johanna. Então, enfim, não vou dizer nome por nome não, mas eu queria só dizer para vocês que vocês fazem a diferença. Aí eu queria pedir a vocês para convidar os amigos de vocês para a próxima live, que vai ser terça-feira, professor Tim, professora Francisca e professor Edson, dando aula show de História e Sociologia. E Filosofia. É com vocês, quem se despedir agora. Meu muito obrigado a cada um dos alunos, meu muito obrigado aos professores, colegas que assistiram às aulas também, né? Desculpe alguma coisa, é ao vivo e é assim mesmo, né? Então, mas aos que contribuíram, a coordenação, a direção como uma forma geral, e a todos vocês algumas dúvidas, estou disponível no privado, como está sendo, é lá onde a gente mais se encontra, né? Obedecendo aquele horário até às 7 da noite, depois vocês sabem que eu não respondo mais, depois das 7 da noite, né? Foi uma coisa que eu estabeleci para mim, tá bom? Então, um grande abraço e logo mais a gente se vê. Obrigado. Bom dia a todos, né? Eu queria também agradecer aí a minha colega Berenice. Eu fiquei bastante nervosa, viu? Mas obrigada aí pela participação do Tim, Francisca, Jéssica, o pessoal aí de Humanas, Carlos, né? E até a próxima. Até mais, pessoal. Gestor. Então, pessoal, até mais, se Deus quiser.